renda fixa tá pagando aí juros altos, vamos falar assim, né? De juros. Mas muita gente perguntando, né? Bom, para Luiz e Barsi, faz sentido olhar para a renda fixa nesse momento? A renda fixa nesse momento ela é extremamente sedutora, né? E não sem motivo. De fato, a gente tem hoje várias oportunidades na renda fixa. Isso é inegável, né? Principalmente para fundos, em que hoje é muito fácil o discurso de captação e muito mais fácil de você alocar na renda fixa do que você alocar na renda variável, que você está sujeito aos fluxos e você ter que explicar para o seu cotista por que a cota, né, do seu fundo está oscilando tanto. Então, eu acho que, primeiro, né, para os institucionais, isso aqui é o mar de ganhar dinheiro. E segundo, a gente tem um histórico, há não muito tempo atrás, de juros nesse mesmo patamar, né? O que as pessoas às vezes não se atentam é que, se os juros está nesse patamar, tem um motivo por causa disso. Primeiro, a inflação, e segundo, quando a gente olha, obviamente, os juros futuros, o mercado também precifica o risco do país, né? O risco sistêmico, enfim, que a gente está sujeito no momento. Então, temos taxas de juros interessantíssimas hoje, mas obviamente existe a contraparte, né? E o que via de regra acontece? E aqui é sempre aquele paradigma. Ao mesmo tempo em que você tem várias boas oportunidades na renda fixa, são considerados produtos seguros, e a pessoa tem, já no momento em que ela contrata o produto, a estimativa de quanto ela vai ganhar, é muito difícil de você bater nessa narrativa. Por outro lado, se você abdica dessa segurança, né, e continua comprando boas empresas a bons preços, que paguem bons dividendos, ninguém me contou, eu vivo isso hoje na minha carteira. Então, nessa mesma época, uma época muito parecida, vamos por lá atrás, né, com Dilma, a gente sofreu mais ou menos a mesma coisa. Os ativos lá embaixo, né, mas numa situação um pouco diferente, porque as empresas não estavam tão capitalizadas. A gente estava saindo de uma recessão, né? Mas continuamos comprando. E qual foi o resultado disso? Colhemos hoje, em boa parte da nossa carteira, um dividend yield on cost superior, eu diria, a 30%, 40%, que é muito superior ao que a gente vê hoje na renda fixa. Mas, de novo, você precisa abdicar de alguns anos, né? Não sabemos quanto tempo, meses, dessa segurança, para, obviamente, colher algo que não é garantido lá na frente. Então, são poucas as pessoas que atendem, né, que possuem as características necessárias para correr esse tipo de risco, porque é um tipo de risco. Obviamente, a contrapartida disso é que você tem potenciais de ganhos, de multiplicação de capital e de ganhos de dividendos, enfim, muito maiores. Mas não é todo mundo que está disposto a correr esse risco. Então, o que a gente vê agora é um mar de gente saindo da renda variável e vendendo as suas ações a qualquer preço, no prejuízo, inclusive. Ontem mesmo um amigo meu falou isso. Eu vou vender todos os meus fundos imobiliários e vou para renda fixa. Eu falei, calma, respira. Exatamente. Mas por quê? As pessoas estão sempre em busca do que é melhor agora. Tira tudo de onde está e vai para renda fixa. Aí a renda fixa cai. Pô. Tira tudo da renda fixa, aí vai tudo para a bolsa. Quando, na verdade, você devia pensar em portfólio. Eu divido o meu em 3 caixinhas, sempre falo isso. Curto, médio e longo prazo. O curto, reserva de emergência, reserva de oportunidade. Precisa, via de regra, ficar numa renda fixa com liquidez diária, né, ou imediata, enfim, uma liquidez rápida, para que você possa dispor dos recursos rapidamente. A de médio prazo, em que você pode se dar o luxo de, também na renda fixa, pegar alguns produtos com uma carência maior. Então, às vezes, você pega, né, algum título com vencimento um pouquinho mais longo para levar até o vencimento mesmo. E é para outros objetivos que você tenha de vida. Então, sei lá, quero casar daqui 2 anos. Poxa, você pode programar aportes de maneira que você pré-fixa a taxa agora, por exemplo, né? Acho que tá bem. Acaba chamando a atenção essas taxas que a gente tem agora de 14%, quase 15%, enfim, no pré-fixado. Você pode pré-fixar isso e, poxa, daqui 2 anos, você vai colher com uma boa rentabilidade, os recursos que você sabe quanto você vai sacar lá no fim, porque você vai precisar desse recurso. Então, essa é a caixinha do médio prazo. Vou casar, vou comprar um carro, vou fazer um intercâmbio, coisas desse tipo. E tem a terceira caixinha, que é a do longo prazo. Essa caixinha, de novo, você precisa pensar com uma cabeça de, eu tô assim, nivelando por baixo, no mínimo 5 anos. De novo, não é todo mundo que está disposto a deixar um recurso lá parado, vamos dizer assim, porque você corre o risco também de ver uma bolsa de lado e isso testa a sua fé. Por muitas vezes. Você vai olhar para o lado, o seu amigo ganhando rios de dinheiro na renda fixa ou em algum outro investimento, e você lá
amargando uma bolsa de lado, aí vem a frustração, vem o pessimismo, a ansiedade, as pessoas começam a vender. E aí a famosa frase do Warren Buffett, né? Quando as ações retornam de fato aos seus verdadeiros donos, que é quem tem essa cabeça do longo prazo e sabe que momentos como esse que a gente está vivendo são de oportunidade, né? Ô Lu, me fala uma coisa, porque assim, todos meus amigos que estão saindo, que estão vendendo ações, fundos imobiliários, que inclusive a gente sempre fala, né? Não vai vendendo abaixo, mas infelizmente a gente continua vendo esse movimento inverso. Sim. O que está acontecendo? Muita gente aqui tem medo. Como é que vai ficar agora os investimentos com o governo, né? Com o Lula? Como é que fica isso? Onde eu devo investir? O pessoal está preocupado. Sim. Você acha, falando um pouco da sua visão, até para tirar dúvidas das pessoas, que o Brasil corre um risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, com Lula chegando? Ou você acha que isso é um pouco absurdo? Uhum. É possível? É. É provável? Não acredito. Não acredito de fato que isso, pelo menos, ocorra num horizonte que seja algo rápido, né? Acho que tem 2 fatores muito importantes que a gente viveu e vive hoje, né? E diferente do que acontecia em outros governos do PT do passado, né? O primeiro fator é a internet. A rede social hoje tem um peso muito grande. Então, às vezes, coisas que não são noticiadas na mídia estão sendo faladas na internet, né? Então, não acho que... Bom, o mercado mesmo passou o recado muito bem nesse último mês, né? E em muitas coisas, o governo já viu que vai ter que ceder. E vai ter que, sim, sentar para negociar com o Senado, com o Congresso, enfim. E de que isso não vai passar batido. Ninguém vai dar carta em branco para ninguém, né? Todo mundo vai ter que se explicar. E, poxa, se quiser jogar o jogo do mercado, assim será, né? Então, acho que as redes sociais têm um peso muito, muito importante disso, diferente do que a gente tinha há 10 anos atrás, né? O negócio evoluiu bastante. E segundo, a maior segurança nas nossas instituições hoje, né? Eu acho que, principalmente, por exemplo, a lei das estatais, infelizmente no nosso país, né, tem o passado incerto, mas hoje nós temos algumas outras barreiras que dificultam, não impossibilitam, mas que dificultam a vida do político corrupto, a vida de quem está só pensando em mamar na teta do nosso Brasil, né? Eu acho que hoje a gente tem 50% do país extremamente vigilante e torcendo para que o próximo governo ocorra em um deslize. Então, eu acho que a gente tem um cenário muito diferente do que a gente tinha lá atrás, um cenário muito mais inflamado, muito mais sensível, e um cenário que, gente, o Lula, por mais que a gente possa falar, né, não goste dele, mas ele é um cara inteligente, pode ser um cara inteligente do mal, né, aí você faz o seu julgamento, enfim, mas ele é um cara inteligente. E se ele quiser Ele ter... é político, ele... Pois é um cara vivido, vamos dizer, é rato, né? Ele bagagem. conhece, tem bagagem. Tem. Então, ele tem o potencial de, né, saber ouvir e ali fazer o fiel da balança, enfim, para que ele tenha governabilidade nesses 4 anos. E, obviamente, que ele vai querer garantir um sucessor. Então, eu acho que a gente tem aí bons contra-argumentos de que o Brasil... Eu não acredito que o Brasil vá virar a Venezuela, pelo menos não tão rápido. E se você acredita nisso... acho que você precisa mudar de país imediatamente, né? As pessoas dizem muito isso. Poxa, vai virar a Venezuela. Mas geram emprego aqui, pagam seus impostos aqui, estão comprando casas, imóveis, investindo na renda fixa, né? E não estão dolarizando, não estão saindo 100%. Se você acha que vai virar a Venezuela, você tem que sair. Não pode ter mais nada aqui.